Sabe qual é um dos maiores problemas na governança de TI hoje em dia? É aquele abismo. De um lado, a gente tem a estratégia, o plano mestre de cibersegurança, tudo bem desenhado, definido lá na sala da diretoria. Do outro lado, a realidade, a execução tática do dia a dia, lá nas trincheiras digitais. Essa desconexão simplesmente paralisa muitas empresas. E hoje, a gente vai encontrar o elo perdido que finalmente une esses dois mundos. E aí fica a pergunta, né? A política de segurança da empresa está lá, definindo todo o risco, ótimo. Mas e quando a coisa aperta de verdade? Pensa numa ameaça surgindo, sei lá, 2 da manhã de um sábado. Quem é que vai neutralizar isso em tempo real? Quem transforma aquele documento, aquele plano, em ação imediata para proteger o negócio? É essa a resposta que a gente precisa ter. Então, vamos lá. Para resolver isso, a gente precisa olhar para duas partes. A primeira é o cérebro da operação. Estamos falando da liderança estratégica, o pilar que realmente define para onde a segurança da informação vai. E esse pilar tem nome, vCISO. Ok, mas o que é um vCISO? Bom, vCISO significa Virtual CISO, ou seja, um diretor de segurança da informação virtual. Pensa assim, é ter acesso a um especialista de altíssimo nível, um executivo de segurança, mas como um serviço. Não precisa contratar em tempo integral. É alguém de fora que chega com uma visão estratégica para definir o porquê a gente faz o que faz e o que exatamente precisa ser protegido. Ele é o estrategista. E as responsabilidades dele são cruciais, olha só, ele não está lá só para dar palpite. É ele quem desenvolve a estratégia de segurança de ponta a ponta. Ele faz a gestão de riscos e vulnerabilidades, ou seja, ele sabe onde o calo aperta. Ele garante que a empresa esteja em conformidade com leis como a LGPD ou normas como a ISO 27001. E, claro, define as políticas e planeja a resposta a incidentes. Basicamente, ele é o arquiteto que desenha toda a fortaleza digital da empresa. Certo, mas todo arquiteto precisa de uma equipe de construção, na verdade. De que adianta ter a planta mais incrível do mundo se ninguém vai colocar o tijolo? A estratégia é fundamental, claro, mas sem um motor para executar, o plano vira só um documento na gaveta. E é aí que entra o nosso segundo pilar, a execução tática. A gente chama isso de cibersegurança como serviço, ou CAS. Se o vCISO é o cérebro, o CSAS é o músculo. É a força-tarefa. É um serviço que fica de olho no ambiente o tempo todo, 24/7. Não dorme, não tira férias. Enquanto o vCISO está lá definindo o que e por que proteger, o CSAS está na linha de frente, executando o como e, o mais importante, o agora. A ameaça acontece, a resposta é imediata. E o que isso significa na prática? Significa ter um centro de operações de segurança, um SOC, inteiramente dedicado, monitorando tudo o tempo todo. Significa ter acesso a tecnologias que, vamos ser sinceros, são caríssimas e complexas. Coisas como MDR, XDR, NDR, ferramentas que muitas vezes só as gigantes conseguem bancar. E o melhor, uma resposta gerenciada para ameaças em endpoints, redes, nuvem, tudo isso com um custo que a empresa sabe quanto vai ser no fim do mês, sem surpresa. Ok, então a gente já entendeu as duas peças do quebra-cabeça. O cérebro, que é o vCISO, e o músculo, que é o CASAS. Vimos eles separados, mas a mágica, a verdadeira revolução na governança, acontece quando esses dois começam a trabalhar em perfeita sintonia. É aí que o jogo vira de verdade. Vamos ver como isso funciona. Olha, essa comparação aqui é o ponto central de tudo. De um lado, antes, que infelizmente é a realidade de muita gente, a estratégia vive em um mundo e a execução em outro. O resultado? Respostas lentas, cada um correndo por um lado e o dinheiro sendo gasto sem direção. Agora, olha o depois, o modelo que a gente aplica nessa informática. Aqui o vCISO informa a tática do CSAS, e os alertas que o CSAS gera no dia a dia não morrem ali, eles voltam para validar e refinar a estratégia. Acaba aquela briga de quem manda versus quem faz. O que a gente cria é um ciclo de feedback contínuo. É uma governança unificada com uma visão completa 360 graus do risco. E esse ciclo funciona de um jeito bem simples e poderoso. Primeiro, a estratégia é definida. O vCISO estabelece as políticas, as metas de risco. Segundo, as ameaças são detectadas. O CISA, com seu monitoramento constante, identifica uma atividade suspeita. Terceiro, a resposta é executada. O time do SOC entra em ação e neutraliza a ameaça na hora. E o quarto passo, que é o pulo do gato, a estratégia é refinada. O vCISO pega os dados daquele incidente e usa para fortalecer as políticas, para evitar que aconteça de novo. Não fica nenhuma ponta solta. É um sistema que aprende e fica mais forte a cada desafio. E uma frase que resume isso de forma brilhante: estratégia sem execução é alucinação. Execução sem estratégia é caos. E a mais pura verdade.
ter um plano incrível no papel, mas sem ninguém para executar, é só uma fantasia. Por outro lado, ter um monte de gente agindo sem uma direção clara é a receita para o desastre. A segurança de verdade, aquela que funciona, nasce justamente nesse equilíbrio perfeito entre os dois. Beleza, então agora a gente chega no ponto principal. Como trazer essa sinergia, essa união para dentro da empresa? A resposta é simples, mas poderosa. Unificar a cibersegurança. É conectar de uma vez por todas aquele elo que sempre esteve perdido entre a estratégia e a execução. E o histórico disso tudo é uma governança unificada. É o risco sob controle. É eficiência máxima. É ter a certeza de que a estratégia e a operação finalmente falam a mesma língua. O risco não é mais algo que a gente só aponta no relatório. Ele é ativamente gerenciado e controlado, garantindo que cada real investido em segurança traga o máximo de retorno. E é exatamente isso que nós da SN Informática fazemos. Nós materializamos essa sinergia. Nós unimos a direção estratégica de alto nível com uma excelência técnica na execução que é inclusive validada pela nossa parceria Gold com a Sophos, que é uma referência mundial em cibersegurança. Em resumo, nós entregamos tanto o cérebro quanto o músculo que a defesa da sua empresa precisa. Então, se chegou a hora de parar de tratar estratégia e execução como coisas separadas, o momento de agir é agora. É hora de resolver de vez o elo perdido na governança de TI. O próximo passo é agendar uma análise estratégica com a gente. Vamos juntos descobrir como unificar essa defesa. Para agendar essa análise, é só usar o link que está aqui na descrição, snmsp.com/contato. E claro, se este material ajudou a clarear as coisas, não esquece de seguir o nosso canal e deixar aquela curtida que ajuda muito a gente. E para continuar por dentro, nos siga também no LinkedIn e no Instagram. Os links estão todos aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.